longe de casa há vários dias, afastado de Porto Alegre, o Grêmio vai retornar. O que dá para falar sobre tudo o que aconteceu nesses dias e talvez esse último jogo, nessa sequência fora de casa, acabou sendo um resumo da dificuldade que acabou o Grêmio tendo que enfrentar durante essa caminhada no Brasileiro, mas um sopro de esperança acabou acontecendo nesse jogo e o Grêmio conseguindo um empate no final, Renato. Eu acho que o mais importante de tudo é que o grupo está voltando para seus familiares, está voltando para o nosso estado, estamos voltando para próximo da nossa torcida. Nós quebramos uma sequência, infelizmente, de derrotas. No primeiro tempo, hoje, a gente não teve tão bem, não começamos bem, damos muitas oportunidades, espaços ao adversário. No segundo tempo, nós melhoramos, tomamos um gol, que, na minha opinião, nós estávamos melhores do que eles, mas faz parte. Nós tivemos a nossa reação, conseguimos chegar ao gol de empate. Eu acho que a gente tira as lições de tudo que nós sofremos, passamos, nesses quase 40 dias longe de casa. Priorizamos um pouco lá atrás a Libertadores, nós não estávamos num momento muito bom na competição, priorizamos, sabíamos que nós iríamos pagar um preço um pouco alto no Campeonato Brasileiro, mas o nosso objetivo era classificar na Libertadores, e conseguimos a classificação, mesmo muita gente não acreditando. E pelo desgaste, pela sequência de jogos, nós acabamos perdendo o Diego Costa pela lesão, justamente pelo esforço que ele vinha fazendo nos jogos e nas viagens. Muita gente gripada, muita gente com dor de garganta, muita gente com febre, muita gente tossindo, mas isso as pessoas não querem saber. A gente sabe que agora é virar a página, agora a gente volta para casa. Mesmo a gente não jogando na arena, é importante, muito importante, o torcedor, mais do que nunca, lotar o estádio no domingo, incentivar. Sim. O que a gente precisa do incentivo do nosso torcedor, que nós estamos com saudades dele. Eu sei que o momento não é bom, mas o torcedor tem que entender que a gente só vai sair dessa com a força do nosso torcedor. Nosso torcedor tem que pensar que nós estamos com jogadores em suas seleções, nós estamos com jogadores no departamento médico. Daqui a pouco o nosso grupo vai ficar muito forte. Eu tenho conversado bastante com o presidente, com o Bruno, nosso vice-presidente, com o Luiz Wagner, que é o executivo. A gente está pensando em bons nomes, em trazer nessa janela. O Grêmio tem 2 jogos a menos que os nossos adversários. Então agora é botar para cima. A gente sabe que a gente está devendo, mas nós priorizamos um pouquinho mais a Libertadores. Não que a gente não sabe os perigos que tem o Campeonato Brasileiro, mas faz parte. Nós estamos aí a 90 minutos de conseguirmos uma classificação na Copa do Brasil também. Já os jogadores estão em suas seleções, estarão de volta. Nós vamos trazer jogadores nessa janela. O nosso grupo vai ficar forte, pode ter certeza disso. E o que a gente precisa nesse momento é o apoio do nosso torcedor, que sempre nos deu. E não vai ser agora que vai nos largar. E a partir de hoje, virar a página, conseguimos um ponto importante contra um adversário que estava próximo da gente. Basicamente, a gente só está jogando fora de casa. E a partir de domingo, a gente vai ter o carinho, os aplausos do nosso torcedor. Estaremos, mesmo em Caxias, jogando no nosso estado. E aí pode ter certeza que é uma nova era. Bola para frente, cabeça erguida, continuar o trabalho. E a partir de domingo, tenho certeza que o Grêmio vai voltar a conseguir as vitórias. Renato, eu entendo que o Grêmio tenha priorizado a Libertadores e conseguiu o objetivo de se classificar, mas, convenhamos, 1 ponto em 7 jogos, 21 disputados, é pouco para o tamanho do Grêmio. E está muito recente na memória do torcedor do Grêmio, quando o Grêmio ficou muito tempo em zona de rebaixamento, mesmo tendo jogos por fazer, enfim. Nesse período, nessa avaliação desses 40 dias, vocês fizeram uma avaliação assim de onde é que o Grêmio errou, se é que entende que errou, para ter somado só 1 ponto nesses 21, de quem foi a maior parte da culpa? Assim? A culpa é de todos nós. Mas se eu for falar aqui, dar uma explicação para vocês,
Todo mundo vai achar que eu estou dando desculpas. A tua pergunta foi ótima. Então nós vamos lá. Nós estamos há 40 dias longe de nossas famílias. As pessoas vão dizer, isso não é desculpa. Bom, não é desculpa, então fica longe da família. Não estou falando isso para você, não. Mas fiquem longe da família de vocês 40 dias, longe dos filhos, longe dos seus animais de estimação, longe do carinho da nossa torcida, jogando fora de casa, principalmente se tratando no Campeonato Brasileiro. Um monte de campo é do Grêmio. A gente está jogando, a não ser em Curitiba, a gente está jogando fora de casa e o adversário tem mais torcida do que a gente. Então, a gente priorizou um pouquinho a Libertadores. Jogamos 3 jogos, eram finais para a gente jogava, conseguia a classificação, ou nós estávamos fora da outra fase. Jogadores que foram para suas seleções. Jogadores machucados. Todo mundo longe de seus familiares, como já falei. Todo mundo gripado, tosse, a imunidade baixa. Mas você quer mais explicações do que isso? É impossível. Agora o grupo está voltando para os seus familiares, está voltando para o carinho de suas famílias, de seus filhos, próximo da nossa torcida. A gente não está jogando na arena, mas nós vamos jogar praticamente com o estádio, com o nosso torcedor a nosso favor. Então, essas coisas todas as pessoas entendem ou não entendem. Daqui a pouco nós vamos tirar todo mundo do departamento médico, daqui a pouco os jogadores que estão em suas seleções vão voltar e mais os jogadores que vão chegar. Então, é por isso que eu digo, não é hora de perder a cabeça, bem pelo contrário, que eu estou pedindo a paciência do nosso torcedor, que eu tenho certeza que vai nos apoiar no próximo domingo. Estamos jogando agora no nosso estado e o grupo do Grêmio ele é muito bom. Ele é muito bom, não vou cansar de falar isso. E o grupo do Grêmio vai ficar muito forte com a volta desses jogadores que estão em suas seleções e com esses jogadores que vão chegar na janela. E mais esses jogadores que estão aqui, que estão no departamento médico. Então o torcedor pode ficar tranquilo, né, para se desesperar. Quando terminou o jogo do Fortaleza, eu falei e garanto que o Grêmio vai ser 10. E estou garantindo de novo. Eu já tenho muito tempo de Grêmio. Pelas minhas passagens. Eu já passei por várias fases aqui no Grêmio, inclusive iguais a essa, inclusive ano passado, onde muita gente questionou nosso grupo, e o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. E a gente sabe por que o Grêmio não foi campeão brasileiro no ano passado. E foi no momento desse de críticas que o Grêmio cresceu na competição. Então, esse momento de agora, e nós estamos praticamente somente no Campeonato Brasileiro. Nós estamos em 3 competições, e com muitos problemas. Mas o Grêmio pode ter certeza, ele vai ficar muito forte com a saída desses jogadores aí que estão no departamento médico, com a volta desses jogadores que estão em suas seleções e mais esses jogadores que vão chegar. Quando eu falei que ali na frente o Grêmio vai voltar para o seu devido lugar, vocês podem me cobrar. Vocês podem me cobrar, porque a minha confiança no meu grupo sempre existiu e sempre vai existir. E já nós estaremos muito mais fortes que muita gente está imaginando aí. Renato, boa noite. Igor Santiago da Rádio Band News Goiânia. Renato, qual foi, na sua visão de jogo, qual foi a maior dificuldade imposta pelo Atlético ao time do Grêmio hoje? O Atlético começou muito forte e infelizmente a gente deu bastante espaço ao adversário. Eles aproveitaram, eles criaram algumas oportunidades no primeiro tempo. No intervalo do jogo a gente corrigiu, nós voltamos melhores, nós estamos num momento melhor, não que nós estivéssemos bem no jogo, mas nós estamos num momento melhor que o nosso adversário e infelizmente nós tomamos o gol. E mesmo assim o time teve poder de reação, conseguimos empate, estávamos melhores inclusive com o nosso adversário, pressionamos, tentamos fazer o segundo gol, infelizmente o gol não saiu. Lógico que a gente queria a vitória, da mesma forma que o Atlético também queria a vitória, mas esse ponto para a gente é importante por tudo que a gente vem passando. Então, virar a página a partir de agora. É um campeonato longo, um campeonato difícil, e é muito difícil você ficar jogando sempre longe da sua torcida, longe do seu estado. E agora, a partir de domingo, tenho certeza que o torcedor vai nos abraçar mais do que nunca, e a história pode ter certeza que a gente vai começar a escrever uma outra história. Renato, por diversos fatores que você já relatou em outros momentos, em determinado momento do jogo, quando você colocou o Natan e o Gustavo, você não tinha opções do meio para frente, né? Talvez o jogador mais ofensivo fosse o Edenilson por ali. E isso, claro, com certeza dificulta, né, a sua vida, eu tenho certeza. E eu até nem vou falar contigo sobre a questão de contratações, acredito que isso seja um tema mais até para a própria direção, mas o que eu queria te questionar, Renato, é porque a torcida do Grêmio cobra de você soluções. Nesse sentido, levando em consideração que nesse contexto alguns jogadores, a torcida demonstra uma certa insatisfação há bastante tempo,
torcida pode esperar de ti talvez outros esquemas, algumas opções diferentes de início de jogo para poder realmente sair dessa situação com o que o Grêmio tem na mão nesse momento? Cara, eu estou no mesmo barco que o meu grupo. E ia estar falando que eu não aceito críticas, não. No último jogo, quando eu falei que o Grêmio estava com falta de opções, eu quis dizer que nós estamos com jogadores e suas seleções, jogadores entregues no departamento médico. Então, essas opções que estavam me faltando. Há uns 3 meses atrás, vocês elogiaram da imprensa, o presidente, elogiaram a diretoria pela janela, pelas contratações que a gente fez. Só que foram jogadores para suas seleções, o Diego Costa machucou, temos jogadores aqui no grupo que estão machucados também. Então, nesse sentido que eu falei que eu não tinha tantas opções, por isso coloquei o Rodrigo lá na frente. Aí você vai me falar assim, ó, um novo esquema, uma nova proposta de jogo, às vezes não dá para mudar. Eu acho que o nosso maior problema era recuperar a confiança do grupo. Eu tenho certeza que mesmo sendo ponto, eu recuperei essa confiança do grupo mais do que nunca. Agora nós vamos jogar em frente à nossa torcida, como eu falei. E aí sim, daqui a pouco, quando a gente retornar esses jogadores de suas seleções, sair esses jogadores do departamento médico e chegarem os jogadores na janela, aí sim vocês podem me cobrar novos esquemas, novas opções, entendeu? Porque se você for olhar para o grupo hoje, ele está reduzido justamente pelos jogadores que estão em suas seleções, jogadores do departamento médico e jogadores que ainda não têm condições de jogar. Eu sei que a gente está devendo, mas por tudo isso que eu tenho falado para vocês, é que eu peço essa paciência para o nosso torcedor. Não adianta o torcedor ir para o estádio, ficar chegando A, B ou C. Não vai adiantar em nada. Não vai adiantar em nada. Nós temos esse grupo aqui, e quando não voltarem os jogadores e não chegarem esses jogadores da janela, a gente tem que buscar os pontos dentro de casa. E dentro de casa, mais do que nunca, a gente precisa do nosso torcedor. Eu vou voltar naquele discurso que eu falei para o teu companheiro aqui na pergunta. Eu já passei por várias situações aqui no Grêmio. E todas elas, o Grêmio saiu dessa situação por uma muito melhor. E a mais recente é do Campeonato Brasileiro ano passado. Então, daqui a pouco, estou falando para vocês, daqui a pouco o nosso grupo vai ficar muito forte. Muitos adversários, basicamente, vão ser esses que estão aí. Alguns jogadores de alguns adversários vão voltar também de suas seleções, mas o Grêmio vai ficar forte. E o Grêmio ficando mais forte e podendo jogar em Porto Alegre, a história vai ser bem diferente no segundo turno, principalmente. Boa noite, Renato. Gustavo Ramos, da Rádio Bandeirantes Porto Alegre. Durante o jogo eu percebi você gesticulando bastante e aí você promoveu 2 mudanças antes mesmo do intervalo. Gostaria de saber qual foi o cenário que você acabou visualizando ali naquela situação de mudança e se hoje o Grêmio merecia um resultado diferente, pois o time acabou demorando um pouco para entrar no jogo e conseguiu o empate já no final. O Grêmio não mereceu um placar melhor do que aquele no primeiro tempo. Inclusive, se alguém tivesse que vencer o primeiro tempo, seria o Atlético. O segundo tempo, não. O segundo tempo, o Grêmio teve bem melhor. Infelizmente, nós fomos um gol onde nós estávamos melhores do que o nosso adversário. Mas tivemos o poder de reação. Pelo menos chegamos ao empate. E depois fomos para cima tentando o gol da vitória. Infelizmente, a gente não conseguiu. A minha mudança ainda do término do primeiro tempo foi que nós estamos dando bastante espaço ao adversário. Quando a gente estava com a bola, a gente estava sendo muito lentos lá de trás e a gente estava proporcionando essa perda da bola, dando condições para o adversário praticamente jogar dentro do nosso campo e ficar criando. Então, no momento que eu tirei o Pavão e tirei o Galdino, eu coloquei velocidade para os lados. Nós melhoramos no segundo tempo, mas é um jogo desse onde a gente precisa de experiência, onde a gente precisa de uma tranquilidade maior. É por isso que eu falo, não adianta a gente ficar botando nas mãos dos garotos a responsabilidade, entendeu? Porque muitas jogadas hoje a gente não deu sequência justamente por falta dessa experiência. E a gente não tem que ficar cobrando dos garotos. Os garotos têm nos ajudado bastante, mas num jogo como esse, importante, que nós não poderíamos perder, eu comecei com uma experiência maior, justamente com o Galdino e o Pavão. Tem horas que muita gente vai falar, começou a escalação errada. Não, eu faria tudo de novo. Tudo de novo. Eu sou pago para pensar, coloco em campo as melhores opções que eu tenho para aquele jogo. Infelizmente, as minhas opções não estavam rendendo. Mas eu não esperei o intervalo do jogo para trocar. Não esperei 15, 20 minutos do segundo tempo. Eu vi que a coisa não estava dando certo, eu mudei. Eu poderia ter começado com os 2 garotos e poderia não ter dado certo também. O importante é que eu vi e corrigi. Não um erro por ter errado na escalação, e sim porque a coisa não estava dando certo. É a mesma coisa que eu falo, a escalação que eu comecei a partida. Se estivéssemos ganhando,
O Renato acertou na escalação? Aí também tem que dar um desconto, né? A gente sempre procura botar em campo o que a gente acha que naquele jogo é o melhor. Se não está rendendo, se não está acontecendo, eu não vou esperar o intervalo do jogo. Vou mudar como mudei no primeiro tempo. Renato, uma derrota no Grenal sempre acaba chacoalhando o vestiário, no sentido de cobrança e também toda essa pressão. Você falou que o Grêmio deve, em seguida, sair dessa fase. O torcedor também está esperando isso jogo a jogo, vem já de alguns jogos que o torcedor espera essa virada de chave do Grêmio. Você entende que, você falando isso aqui, dentro do vestiário, tenho certeza que você também cobra. Você está recebendo uma resposta de dentro do vestiário de que isso vai mudar? E quero uma explicação em relação ao Clássico Grenal também. Você hoje recebeu uma resposta do grupo em relação às cobranças que teve após a derrota? Deixa eu falar uma coisa para você. Outro dia eu falei assim para vocês. E aí serve geral. Hoje não muda nome. Mas vocês têm que pensar direitinho quando vocês passam as notícias para o nosso torcedor. Porque tem colegas de vocês que estão inventando histórias. Vamos lá, você quer que dê 2 exemplos? Não estou falando de você hoje, não. Fala que o Galvão estava na Turquia. Aí eu pergunto, onde que esse repórter tem credibilidade de dar uma notícia dessa? O outro que eu respeito também falou que o grupo cobrou fortemente o Felipe no vestiário depois do Grenal. Se alguém tem que cobrar qualquer jogador aqui dentro, sou eu. Se alguém cobrou o Felipe, fui eu. Educadamente, como eu faço sempre com todos os jogadores. Então, no momento que vocês querem educação e paciência do lado de cá, que eu digo não só minha, mas de um presidente, de um vice-presidente, do executivo, do meu grupo, se vocês ficarem falando, dando notícias erradas, inventando ali fora, eu vou voltar a falar para vocês. Vai ficar difícil de vir aqui e dar entrevista para vocês. Vai ficar difícil. Então, quando vocês dão uma notícia, o bom jornalista, o bom repórter, ele corre atrás para ver se é verdade o que ele está falando. Porque se ficar jogando notícias, ficar inventando coisas, jogar no ventilador, vocês não vão ter mais o nosso respeito. E quando eu digo nosso, é do grupo todo e da comissão técnica. Eu falo pelo grupo e pela comissão técnica. Presidente e diretoria não é comigo. Então vamos nos respeitar. Se vocês têm alguma dúvida, do que aconteceu no vestiário, no campo, no hotel, cheguem aqui e me perguntem. Aí a gente vai ter um bom diálogo. Aí eu vou responder para vocês. Porque é muito simples, numa fase dessa que não é boa, cada um falar uma besteira. E fica por isso mesmo. Eu quero clique. Vai ficar ganhando clique sozinho, que não vai ter mais entrevista. Essa que é a realidade. Não vai ter mais entrevista. E eu me garanto em não dar entrevista para vocês. Ou eu vou começar a dar entrevista para as pessoas que eu acho que eu tenho que dar entrevista, que tem credibilidade. Porque se ficarem inventando histórias, aí não dá para vir toda hora aqui ficar apagando incêndio numa história inexistente. Inexistente. Pela segunda vez eu estou pedindo educação desse lado aí para ter educação desse lado aqui. Se ficarem inventando histórias por aí para aproveitar a situação que não é tão boa hoje, bom, aí vocês vão ficar falando sozinhos, porque eu não vou vir aqui fazer papel de palhaço, não ficar defendendo o meu grupo sempre, que eu sempre vou defender, mas na hora que tem que defender, eu vou defender. Na hora que eu tenho que chegar aqui, fazer um discurso desse, de uma coisa que nunca existiu, bom, aí se o cara não quer fazer o trabalho direito, para ganhar clique, mas vai ficar difícil da gente ter um bom relacionamento. Vai ficar muito difícil. Ou eu deixo vocês aqui, infelizmente, alguns vão pagar por outros, ou eu vou deixar vocês esperando aqui 2, 3 horas na entrevista coletiva. Vou ficar lá, vou tomar meu banho, vou jantar, vou conversar com o meu grupo. E aí depois eu venho aqui. Aí, se vocês ficarem aqui 2, 3 horas esperando, não reclame. Não reclame, porque eu sempre procuro vir aqui atender vocês o mais rápido possível. Mas tem gente que acha que é muito malandro. Malandro é o gato que nasceu com bigode. Você acha que é mais malandro que os outros? Quer ganhar clique? Bom, então ele vai ficar ganhando clique sozinho. E outra coisa que eu vou falar, vai ganhar clique, vou começar a dar nome e vou pedir para o torcedor nunca mais clicar. É ele que peça para a família dele ficar ligando as coisas que ele está inventando.
Boa noite, Renato. Pedro Paulo Lemes, Rádio Universitária, equipe Doutores da Bola. Principalmente no segundo tempo, eu reparei bastante a torcida criticando muito o JP Galvão, e você falou bastante sobre confiança. Queria saber como é que está sendo sua conversa com ele, como é que está a cabeça dele mesmo, como é que ele está passando isso para você. Acho que o mais importante de tudo é o apoio que ele tem do grupo, o apoio que ele tem do treinador, enfim, de todo mundo aqui dentro. Ele é um jogador que é do grupo do Grêmio. Infelizmente, nessas horas, sempre um ou outro, né, paga o pato, porque a gente não está tendo os resultados que o torcedor esperava. Mas somente esse grupo aqui, justamente com esses reforços que vão chegar, e esses jogadores que estão voltando de suas seleções, a gente vai ficar forte, as coisas vão começar a mudar. E é uma coisa normal, infelizmente, assim no futebol. Quando a gente não está conseguindo os resultados, sempre um ou outro, né, paga o pato pelo grupo. Mas o importante é que o Galvão tem todo o apoio meu, o apoio todo da diretoria e do nosso grupo. Obrigado, Renato. Obrigado a todos.